Estudos interessantes, assim, eu que gosto de olhar mais a neurobiologia por trás do vício, liberação de dopamina. Eu lembro de uns estudos bem legais mostrando, por exemplo, que o aumento da liberação de dopamina, ele é maior quando as chances de ter ali a recompensa, ela não é 100%, quando ela é próximo de 50%. É possível que você ganhe recompensa e isso estimula mais. É o que as próprias mulheres de vez em quando fazem, né? Assim, quanto mais difícil ela for, mais dopamina libera, seria mais esse o recurso. Bom, tem essa questão, sim, mas tem uma outra questão por trás desse processo todo, né? É porque a gente tá mexendo com um circuito que levaria a gente a aumentar a sobrevivência da gente. É um circuito muito primitivo, né? E muito poderoso no final das contas, né? Porque foi ele que, de alguma forma, permitiu que a gente chegasse enquanto espécie onde a gente está. Ele foi guardando essas memórias que aumentam a chance da gente comer, beber e transar, né? Então, assim, é um circuito que, quando a gente mexe nele, ele deriva para uma coisa que é quase que meio anti-intuitiva, né? A gente vê os pais falando assim, nossa, mas meu filho, ele deixa de comer, ele deixa de dormir, ele deixa de fazer coisas que são imprescindíveis à sobrevivência em detrimento a isso. É porque é um circuito que é extremamente poderoso para aquilo, né? Então, a gente tem esse desvio num sentido, né, que é, inclusive, mortal em algumas situações. Inclusive, esse é um dos critérios que acredito são usados na clínica para avaliar a dependência, né? Sim. O quanto que outras atividades importantes também estão sendo negligenciadas, correto? Exato. Ou tanto que você troca atividades que são positivas para você em detrimento daquele comportamento da droga. Olhando assim... E é um problema, né? Porque, na verdade, o que você faz? Eu falei do estreitamento do leque semiótico. Na dependência, o que acontece é literalmente o estreitamento do leque semiótico. Diminui o leque de... Antigamente, para liberar dopamina, eu ia comer uma comida gostosa, eu ia na casa da minha avó trocar uma ideia, contar piadas, né? Ou eu ia na igreja, e aí tinha um momento espiritual ali com isso, eu ia jogar futebol, eu ia pedalar, eu ia... Né? E aí eu vou abrindo mão desse leque em detrimento de uma única fonte de dopamina, né? Então, eu perco a liberdade de alternativas, porque eu tenho uma fonte única que me dá muito poderosa, vamos dizer assim, e que dificilmente é suplantada por qualquer outro estímulo. Você tem um outro fator que é o seguinte, assim, aquela fonte, ela é de fácil acesso, então há uma facilitação do acesso a um determinado ponto, né? Enquanto que as outras fontes vão depender de eu saber onde comprar uma comida gostosa ou como preparar uma comida gostosa, de eu ir lá, vó, como é que você tá? Vamos trocar uma ideia e tal, não sei o quê. Aí entrar no mood de contar a história do passado e aí começar a dar umas risadas. Ou, né, de pegar a bicicleta, pedalar 15 minutos, morrer de falta de fôlego, mas aí troca a ficha no cérebro e no metabolismo e aí começa a produzir endorfina, eu consigo. Você entende isso? Assim, é muito mais barato eu ir pro boteco, abrir uma cerveja, começa a tomar e aí, né, a liberação de dopamina é mais intensa e eu não preciso fazer esforço nenhum, basta ter o dinheiro, botar no balcão e chamar o garçom para me servir, ou basta ir na boca, né, pegar a cocaína e cheirar no caminho de volta. Então, você vai perdendo a possibilidade de ter prazer com outras coisas. E isso, assim, chega a ser tão complexo, né? Que alguns pacientes, quando... Assim, eles relatam, assim, eles chamam isso de perda de libido, né? Mas não é nem a perda da libido, assim, é a incapacidade de voltar a ter prazer sexual, porque, bom, quando você usa heroína, você tem um prazer que parece o sexual multiplicado por 2000, né? E aí eles não vão ter mais aquela sensação do primeiro uso e vão perseguir aquilo em detrimento de conseguir sobreviver, muitas vezes. O smartphone sai ganhando nessa batalha também em relação aos comportamentos pela facilidade, né? Tá no seu bolso. Você não tem que ligar em cima da mesa, você não tem que esperar o DOS carregar, você não tem que, né, esperar a conexão na internet, simplesmente você virou, pegou e tá ali, entendeu? E